Que a graça, a paz, o amor do nosso Deus possam inundar as nossas vidas mais esse dia que nós nos encontramos aqui, reunidos juntos para cultuarmos o nosso Deus, para entregarmos a Ele a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso culto racional, porque nós entendemos, nós compreendemos que Ele é o Senhor, o dono das nossas vidas, e só Ele é digno de receber toda adoração, todo o louvor. Que bom que você está em casa também, aí reunido com a tua família, que você possa mesmo se achegar nessa hora, aquietar o teu coração na presença desse Deus grandioso. Eu quero te convidar a se colocar em pé, você que está aqui conosco, fechar os teus olhos nessa hora. Se você desejar erguer as suas mãos em sinal de rendição, de adoração ao nosso Deus, erga as suas mãos. Comece a dizer a Ele palavras que o engrandeçam, que o glorifiquem. Comece a dizer a Ele o quanto nós precisamos, necessitamos da presença dEle todos os dias da nossa vida. Pai querido, nós estamos aqui nessa noite, Pai, porque o nosso coração anseia por mais de Ti, Deus. O nosso coração está desejoso, Pai, de estar, Deus, na Tua presença, Te glorificando, Te exaltando, Deus, contemplando a Tua grandeza, a Tua glória, Pai. Nós Te louvamos por cada irmão que se adentrou neste lugar nessa noite. Nós Te louvamos por cada família que está em casa, Deus, nessa hora, rendendo o Seu louvor, a Sua adoração a Ti, Pai. Que nessa noite possamos ser mesmo cheios, impactados, Deus, pela Tua presença gloriosa. Que nessa noite o Senhor possa falar aos nossos corações, ministrar as nossas vidas, Deus. Que o nosso coração e os nossos ouvidos estejam atentos à Tua voz. Oh, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo neste lugar, seja bem-vindo nas nossas vidas. Fala conosco, Paizinho, toca nos corações daqueles irmãos, daquelas pessoas que estão, ó Deus, com familiares, ó Deus, doentes, Deus, tantas pessoas acometidas por esse vírus, essa pandemia, Deus, que tem, ó Deus, trazido tanta tristeza a tantas vidas, que o Senhor possa trazer cura, que o Senhor possa ser aquele que traga esperança, restauração, Deus. O Senhor é um Deus poderoso e nessa noite nós clamamos pela Tua presença, enchendo as nossas vidas, enchendo os nossos corações, Pai. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, para que possamos Te adorar, Deus, com os nossos corações limpos e que possamos ser mesmo livres para Te adorar, para Te exaltar, em nome de Jesus. Amém. Amém? Antes de começarmos a adorar, eu queria deixar o versículo de Salmos 63, de 1 a 3, diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu Te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Contemplei-te no Teu santuário e vi o Teu poder e a Tua glória, porque o Teu amor é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvarão, eu Te louvarei enquanto viver, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. Amém? É esse Deus maravilhoso que nos mostra que o amor dele é melhor do que a vida, é melhor do que tudo neste mundo, e nós queremos o adorar para sempre. Amém? Todos juntos em uma só voz vamos adorá-lo, vamos declarar que ele é o Deus das nossas vidas, os nossos corações são dele. Oh Jesus, te adoramos nessa noite, Paizinho, enche as nossas vidas com a Tua presença, com a Tua glória, Deus. Em uma só voz nós o exaltamos, e um só coração nós declaramos que Tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Sejas bem-vindo nesse lugar, Deus, das nossas vidas. Vem como Teu lugar de adoração. As nações, povos, tribos, raças, hão de reconhecer que és o Rei da glória. Tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Vamos declarar que Ele é o Rei da glória.
tudo e de todos. Nossas vidas, amém? E existe em nossas vidas um espaço que somente o nosso Deus pode preencher, um espaço no nosso coração. E muitas pessoas, elas têm buscado preencher esse espaço com tantas coisas. Buscam riquezas, fama, títulos, buscam ter um corpo perfeito aos olhos do mundo, buscam ter às vezes uma família bem estruturada, mas só existe alguém que pode preencher esse espaço, que é o Senhor Jesus, o dono das nossas vidas. Só Ele tem poder para nos salvar, para nos dar a vida eterna com Deus. Ele é o único caminho, a verdade e a vida, disse o próprio Jesus lá em João 11:25. E Ele também nos diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém? Só Ele pode dar a vida.
Não apenas a vida aqui nessa dimensão terrena, mas uma vida na presença do Pai por toda a eternidade. Só Jesus. E eu quero te convidar nessa noite a se render a esse Jesus maravilhoso. E nós temos visto com essa pandemia o quanto essa vida terrena ela é frágil, o quanto ela é passageira, é um sopro, como diz a própria palavra de Deus. Mas a vida eterna nós temos nele, amém? Só Ele tem poder para salvar, só Ele é a luz do mundo. E nós como igreja, que nós possamos mesmo nos levantar e levar essa luz, onde quer que seja, nessa cidade, onde nós estivermos, que a luz de Jesus venha brilhar e venha encher os corações, venha trazer esperança, que você seja mesmo boca de Deus onde você estiver, que as suas mãos sejam as mãos de Jesus, que você possa trazer esperança onde quer que você esteja inserido, porque este Deus, você pode fazer isso. Ele tem nos enchido com o Espírito Santo de Deus. Só o Senhor Jesus tem poder para salvar. Ele te aceita como você é, como você está. Vem para Ele nessa noite. Deus necessita de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Ele já venceu a morte, e nós como seus filhos também venceremos a morte terrena. Nós teremos vida e vida em abundância na presença do Senhor Jesus. Oh Deus, enche os nossos corações, enche as nossas vidas. Possamos ser ousados em levar a tua palavra, o teu evangelho de quer que estejamos, Deus. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enches meu viver, a minha vida entrego pra seguir seus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Que a luz dele possa brilhar nas nossas vidas, neste mundo, por meio de nós, oh Jesus. Nosso mundo vai brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vai brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo vai brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo vai brilhar a luz. Cantamos para a glória
move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. A paz do Senhor, querido irmão, querida irmã, é muito bom estarmos mais uma vez aqui na santa presença de Deus, nessa comunhão, mesmo que através da internet, nos reunimos para meditar na palavra do Senhor, na sua vontade e seu propósito para as nossas vidas. Então eu peço desde já que você esteja com o seu coração aberto e com os seus ouvidos atentos para receber o conhecimento da palavra de Deus. E hoje nós vamos meditar justamente neste tema, o que temos falado contra ti? Nós vamos dar uma sequência, né? Esse, na verdade, é a última mensagem da série de estudos sobre o profeta Malaquias. E nós vamos meditar hoje no texto de Malaquias, no capítulo 3, dos versículos 13 ao 18. Você pode estar lendo na sua própria Bíblia ou acompanhando conosco o texto que estará na sua tela, que diz assim: Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam, o que temos falado contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso, agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Depois, aqueles que temiam ao Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não os servem. Te convido nesse instante a baixar a sua cabeça, fechar seus olhos e orarmos pedindo de Deus a iluminação. Pai de amor, Pai querido, Pai que tem compaixão daqueles que são seus, nós oramos a Ti nesse instante, clamando pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Que Teu Espírito Santo nos traga revelação, entendimento e compreensão do Teu santo querer, para podermos corrigir o nosso procedimento de acordo com a Tua vontade, e assim desfrutarmos da paz, assim desfrutarmos de uma vida bem-sucedida, segundo a Tua palavra e os Teus preceitos. Que o Senhor nos dê sensibilidade à Tua voz, e um coração inclinado a ouvir a Tua palavra amorosa neste instante. Assim oramos e clamamos a Ti no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós, nos versículos anteriores, estudamos na mensagem anterior, que Deus havia prometido derramar chuvas de bênçãos sobre aqueles que fossem fiéis a Ele, aqueles que o obedecessem, aqueles que fossem fiéis nos dízimos e nas ofertas. E nós vimos também que Deus ele tem imenso prazer em abençoar aqueles que lhe obedecem. Deus está sempre disposto a abençoar a vida daqueles que são seus, daqueles que realmente andam no seu caminho, daqueles que estão atentos aos seus mandamentos. Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Entretanto, nós vemos no texto aqui que acabamos de ler, que haviam dois grupos. O primeiro grupo, está nos versículos 16 a 18, é do grupo dos que creram em Deus com reverência e temor. Ou seja, daqueles que, ao ouvir as promessas de Deus, creram, receberam em seu coração, compreenderam que no tempo certo eles veriam a ação poderosa de Deus. Mas o segundo grupo é daqueles que negaram que a promessa de Deus fosse verdadeira. Este grupo nós vemos nos versículos 13 a 15. Um grupo de pessoas que descreram na promessa de Deus, que estavam incrédulos, que não criam que Deus ia fazer algo diferente e que essa aparente injustiça da parte de Deus ainda iria continuar.
Então nós vemos aqui Deus acusando este segundo grupo dos incrédulos de estarem proferindo palavras duras contra ele, de proferirem blasfêmias, de estarem o acusando injustamente mais uma vez, né? Novamente nós vemos aqui o Senhor acusando o povo de estarem cometendo pecados, e o povo, mais uma vez, faz uma pergunta cínica para Deus. E a pergunta dessa noite é: o que temos falado contra ti? Era essa a pergunta do povo para Deus. O que nós temos blasfemado? Onde nós temos sido duros, temos proferido palavras duras contra ti? Então, queridos, nós vamos continuar mais uma vez o estudo da palavra do Senhor, das denúncias que Malaquias estava fazendo contra a frieza espiritual que o povo de Deus estava vivendo naquela época, e sempre tentando também trazer uma lição para nós, uma compreensão dos perigos que nós também enfrentamos, e que a gente não caia nos mesmos erros que o povo de Deus enfrentou no passado, que nós possamos aprender com eles e possamos andar em novidade de vida, no caminho correto de Deus, né? A primeira coisa, então, aqui que nós queremos falar é sobre as palavras duras. As palavras duras que Deus diz que o seu povo estava dizendo contra ele, né? Os incrédulos, o grupo dos incrédulos, estavam blasfemando contra Deus quando o acusaram novamente de ser injusto. E isso realmente é uma blasfêmia, porque Deus não é injusto. Nós vemos aqui no versículo 14 que eles chegaram ao ponto de dizer que era inútil servir a Deus, porque Deus não estava fazendo diferença entre o justo e o ímpio, e entre os que servem a Deus e os que não o servem. Nós vimos aqui essas duas expressões no versículo 14 e no versículo 18. Então, o grupo dos incrédulos estava blasfemando contra Deus ao dizer que não valia a pena servir a Deus, que era inútil, era perda de tempo. Não era à toa que por isso eles estavam enfadados com o culto a Deus. Ao invés de servir a Deus com alegria, com paixão, com amor, eles estavam vivendo apenas uma religiosidade, porque eles achavam que Deus não estava nem aí para a vida deles, que Deus não estava preocupado em ver a injustiça que estava acontecendo, a opressão contra o seu povo, né? E eles chegam então ao ponto de dizer que tanto faz como tanto fez servir a Deus. Era inútil, porque Deus estava tratando tanto o ímpio quanto o piedoso, o justo e o injusto da mesma forma. Mas por que eles estavam dizendo isso? Eles diziam isso porque, aparentemente, os ímpios estavam prosperando. Nós temos que entender que eles estavam debaixo do domínio persa. Isso era uma realidade. Então, na cabeça das pessoas daquela época, os ímpios, que eram os persas, os idólatras, adoradores de falsos deuses, estavam prosperando e o povo de Deus estava debaixo de jugo. Era como se Deus fosse mais fraco, como se Deus não tivesse poder para agir, ou como se Deus não estivesse com vontade, preocupado em trazer salvação para o seu povo. Então, para eles, tanto prospera o que pratica o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Eles dizem isso no versículo 15. Ou seja, o que pratica o mal e o que desafia, o que é blasfemo, também Deus não está nem aí, está fazendo pouco caso. E é interessante que eles estavam falando sobre aqueles que desafiavam a Deus, mas eles estavam fazendo isso. Eles estavam blasfemando contra Deus, eles estavam dizendo palavras duras, palavras erradas, palavras injustas. Mas o que nós vemos aqui, que mais uma vez, eles estavam confundindo a paciência de Deus, que deseja oferecer a oportunidade do ímpio se arrepender, com a falta de justiça, né? Realmente, naquele momento, a sensação que se tinha é que o ímpio estava prosperando. Porque, de fato, Deus estava sendo paciente, permitindo que, por um momento, os ímpios tivessem sucesso. E, às vezes isso acontece também na nossa vida. Especialmente quando nós vemos a situação política da nossa nação, como nós vemos o tráfico, quando vemos a injustiça, a corrupção, tantas coisas acontecendo na nossa nação, nos nossos dias atuais, a sensação muitas vezes que nós podemos ter é essa, de que Deus está deixando o ímpio impune, de que Deus não está sendo justo, de que Deus não está agindo. Mas, querido, não confunda a paciência de Deus com a tolerância, com a injustiça. Deus não é injusto. Ele jamais deixará a injustiça sem uma justa punição. Entenda isso. Não confunda, então, a paciência de Deus com a falta de atitude de Deus. Deus não deixa de agir, mas Ele sempre age no tempo certo. Mas antes, Deus concede ao ímpio a oportunidade de se arrepender.
Então, querido, se você tem andado no caminho da injustiça e acha que Deus não vai te julgar, que Deus não vai te punir, não se engane. Deus está tendo paciência contigo. Mas se você não mudar de atitude, Deus terá que te punir. E não queira estar debaixo da mão de um Deus irado. A palavra de Deus nos diz assim: não queira estar debaixo da mão de um Deus irado, porque agindo Deus, quem impedirá? Querido, não estou dizendo isso para te dar medo, estou dizendo isso para que você tenha temor, para que você seja sábio e prudente. Não desafie a Deus, mas o obedeça. Essa é a vontade dele e é sempre o melhor para nós. Por causa da tolerância divina, infelizmente aqueles homens concluíram que não valia mais a pena servir a Deus com integridade. E aí no versículo 14, ele chega ao ponto de dizer: o que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos? Olha só o grau de pecaminosidade e de deturpação da compreensão daqueles que deveriam ser os líderes do povo, né? Daqueles que eram os mestres da religião, os sacerdotes, ou aqueles que eram os levitas, aqueles que deveriam cuidar do zelo da palavra de Deus, né? Eles estavam dizendo que não valia mais a pena obedecer a Deus. Querido, obedecer os preceitos, os mandamentos de Deus é fruto de um coração que ama a Deus. A questão central aqui não era uma religiosidade, mas era falta de amor. Eles não amavam mais a Deus. Deus não quer pessoas com medo dele, Deus quer pessoas que o amem. Deus não quer pessoas que estejam na igreja com medo do inferno. Deus quer pessoas que estejam caminhando com ele porque o amam e compreendem que ele também nos ama. Entende a diferença? Deus não quer religiosos, Deus quer pessoas que o amem, assim como ele também nos ama. Aliás, a verdade é que nós nunca vamos conseguir amar a Deus na mesma medida que ele nos ama, né? Mas a cada dia o nosso amor por Deus deve ser maior, crescer mais e mais, especialmente quando percebemos o quanto ele cuida de nós. Mas esses homens não amavam mais a Deus. Por isso eles não queriam mais obedecê-lo. Estavam rejeitando a sua santa escritura. E para piorar, eles agora estavam invejando os arrogantes, aqueles que eles disseram que estavam desafiando a Deus. Então, não só eles não queriam mais praticar o bem, mas como estavam invejando os ímpios, os perseguidores, aqueles que eram idólatras, aqueles que não tinham temor a Deus, né? E por isso, versículo 15, eles dizem: por isso, agora consideramos felizes os arrogantes. Olha só que deturpação, queridos, da compreensão de quem Deus é. Eles achavam que Deus era injusto, a ponto de que eles estavam preferindo agora agir como os arrogantes, como aqueles que blasfemavam contra Deus, porque achavam que Deus não ia fazer nada. E não somente isso, mas que eles teriam mais lucro, né, em serem arrogantes, em serem ímpios, em serem maus. Eles diziam que era melhor ser injusto e próspero do que esperar a justiça divina. E, queridos, por que isso deve chamar a nossa atenção? Porque nós também corremos esse risco. Muitas vezes nós nos sentimos assim. De fato, parece que muitas vezes Deus está fazendo vistas grossas para os problemas que nos cercam, com a injustiça que muitas vezes sofremos. Mas, novamente, eu friso, não confunda a tolerância, a paciência de Deus com tolerância à injustiça. No momento certo, Deus vai agir. Então, não duvide disso. Por mais que pareça que o ímpio está prosperando, não caia nesse risco. Aliás, o salmista Davi, no Salmo 37, versículo 1, ele já nos adverte contra esse perigo. Olha só o que a palavra de Deus nos diz: não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos. Queridos, por que Davi nos diz isso? Porque é um perigo que enfrentamos, de termos inveja dos homens perversos, quando parece que eles estão prosperando, quando parece que a corrupção vale a pena, quando parece que a injustiça é penalizada, quando parece que a justiça é penalizada e a injustiça é premiada, né? Muitas vezes nós podemos ver dessa forma e querer agir dessa forma. Querido, você acha que você está livre disso? Você acha que você não pode correr esse risco? Então, deixa eu ler para você, melhor dizendo, as palavras de Asaf em Salmo 73, versículos 2 e 3, onde ele confessa que ele havia caído neste erro. Ele diz assim, ó: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Asaf era um homem temente a Deus, era um homem que servia a Deus, mas
que também no momento da sua vida caiu neste erro. E a palavra diz que ele quase tropeçou, quase se desviou dos caminhos do Senhor, quase foi por este caminho perigoso de achar que a injustiça vale a pena, de que Deus não iria punir os injustos, né? Até um homem e uma mulher de Deus, tementes a Deus, estão passivos de cair nessa tentação. Por isso nós temos que estar atentos. O segundo momento desta mensagem, nós vemos que Malaquias fala sobre o grande e terrível dia do Senhor. Quero frisar essa expressão, o grande e terrível dia do Senhor. É interessante aqui que, diante da acusação que Deus estava sofrendo por parte do seu povo, de que ele estava tolerando o mal, Deus responde de uma forma bastante incisiva. Deus dá uma resposta bem clara sobre como ele iria agir. Olha só, os versículos 17 e 18, ele diz assim, ó, no dia em que eu agir, vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio. No dia em que ele agir, Deus iria mostrar novamente que ele faz diferença sim, entre aquele que é justo e aquele que é ímpio, entre aquele que é seu filho e aquele que é o rebelde. Esse será o grande e terrível dia do Senhor, no qual Jesus será o justo juiz e que julgará com justiça todas as obras da humanidade, tanto as boas quanto as más, né? Malaquias, leia comigo, Malaquias capítulo 4, versículo 5, diz assim, vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Quem que é o profeta Elias? Havia até uma discussão na época de Jesus sobre quem seria o Elias, porque havia uma palavra de que o Elias voltaria antes do grande e terrível dia do Senhor, né? Terrível e temível também. E alguns achavam que seria literal, que Elias iria voltar. Mas o Elias aqui, na verdade, é uma referência a Jesus, uma forma misteriosa, né, para falar a respeito de Jesus. Ele foi o Elias que veio uma segunda vez aqui. Jesus veio a este mundo para trazer a palavra de Deus, para ser a palavra encarnada, mas também para trazer julgamento das obras dos corações dos homens, para mostrar o que está certo e o que está errado, e para separar o joio e o trigo. Deus também revela que ele nunca se esquece daqueles que são seus. O que nós vemos neste texto é justamente isso, que Deus irá julgar, que ele vai agir sim, e nesse dia ele vai separar aqueles que são seus daqueles que não são seus filhos. O versículo 16 diz assim, foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. Olha só que interessante, é como que um hall de membros, né? Onde você coloca ali o nome daqueles que estão alistados em um determinado grupo, numa igreja, numa associação e assim por diante. A palavra mostra aqui que na presença de Deus havia um livro com o nome daqueles que o temiam, daqueles que honravam o seu nome. Isso fica claro que mesmo nos dias de tamanha decadência espiritual que Malaquias estava vivendo, ainda assim havia um grupo daqueles que eram tementes a Deus. Nem todos estavam corrompidos. Havia ainda assim um grupo daqueles que amavam a Deus, que serviam a Deus, e que Deus iria poupá-los nesse dia. Nós precisamos entender isso. Deus não se esquece das boas obras daqueles que são fiéis, mas no tempo certo Ele retribuirá a cada um. Queridos, a questão, na verdade, é que muitas vezes nós esperamos retribuição nesta vida. E realmente, Deus nos retribui muitas coisas nessa vida. Mas a nossa maior retribuição é na próxima vida, na vida celeste, no lar eterno, onde ninguém vai poder roubar as nossas medalhas, os nossos prêmios, onde ninguém vai poder tirar aquilo que Deus nos deu, o nosso galardão. Nós precisamos entender isso, que o nosso lar final não é nessa realidade, mas é na realidade celestial e eterna. Então não espere grandes prêmios nessa vida. Embora Deus nos retribui sim, nos abençoa, Deus derrama bênçãos sobre nós, chuvas de bênçãos sobre nós, a nossa maior retribuição não vai ser nessa vida. A maior retribuição que nós teremos é a presença eterna de Deus no lar celeste, onde teremos prazeres incontáveis, né, que a vida simplesmente não consegue conter. Então entenda isso. Mateus capítulo 13, Deus mostra que Ele vai separar o joio e o trigo, a parábola, né, do joio e do trigo. Jesus disse justamente sobre isso. Por um tempo, Deus até permite que o joio e o trigo cresçam juntos, mas no juízo final Ele vai separar, e o trigo será levado para o celeiro, e o joio será queimado, lançado fora, né?
Portanto, querido, não tenha inveja da aparente prosperidade e falta de punição dos perversos. Por mais que pareçam que eles estão se dando bem, que tudo vai bem, que eles estão prosperando, né, que o vento é sempre favorável para eles, não se engane, porque Deus virá com julgamento. Olha só o que Asaf, que nós falamos no início, né, que havia caído na tentação de achar que não valia a pena servir a Deus, e estava quase caindo, né, e de repente Deus o chama a atenção, traz a ele entendimento. Olha o que Asaf nos ensina no Salmo 73, versículos 16 a 20. Leia comigo. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio, e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Asaf compreendeu isso, queridos. Ele foi tentado, mas quando ele entrou na presença de Deus, no santuário, talvez num tempo de oração, talvez até num tempo de louvor, no templo de Deus, como nós podemos fazer isto hoje na casa de Deus, né, na igreja, com os irmãos, ou até mesmo no nosso lar, na nossa comunhão pessoal com Deus, conversamos com Ele através da oração. Deus nos revela os seus segredos. E aqui Deus revelou a Asaf que por mais que parecesse que tudo vai bem, a destruição dessas pessoas é assim, ó, repentina. E de repente eles já não existem mais. De repente tudo passou. Que adianta você ter muito dinheiro, mas não ter paz? Que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma? Que adianta você ter uma vida de prazeres, mas ter uma eternidade de sofrimento? É isso que Asaf está nos dizendo, é isso que a palavra nos ensina, é isso que Deus está dizendo que vai fazer no dia do seu grande e terrível dia, no dia do julgamento, o dia que todos serão julgados, né? Por mais que pareça que Deus está sendo injusto, Ele vai agir em favor daqueles que são fiéis a Ele. Descanse nessa certeza, querido. Deus é justo e Ele vai agir em favor daqueles que são seus. A pergunta é, você é de Deus? Você é do grupo dos que creem ou do grupo dos que são incrédulos, né? 1 João capítulo 2, versículo 1, a palavra nos mostra que, no momento, Jesus é o nosso fiel advogado. E diz que se nós errarmos, nós podemos confessar a Ele. Ele nos defende diante de Deus. Ele apresenta a Deus, né, a nossa causa, e nos perdoa e nos purifica de todo pecado. Mas no grande e terrível dia do Senhor, Jesus não vai ser mais advogado e se tornará juiz, o justo juiz de todas as nações, de todas as línguas, tribos, de todos os lugares, de todos os status sociais, porque Deus é o justo juiz que não se corrompe, que não pode ser subornado. Por isso, permaneça firme no Senhor. Por mais que possa ser um tanto desanimador quando olhamos para a realidade dessa terra, quando olhamos para Deus, nós encontramos forças e percebemos a verdade, olhamos a realidade, vemos o que é realmente verdadeiro e não nos deixamos enganar com a mentira que o mundo oferece. Não desanime, mas esteja atento às palavras de Joel, capítulo 2, versículo 32, que diz assim: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor no monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Entenda isso, querido. Se nós clamarmos o nome do Senhor hoje, permanecermos na sua presença, no dia do julgamento, o Senhor nos salvará. O justo viverá pela fé. Pela fé em Deus será poupado da justa sentença contra aqueles que são rebeldes, contra aqueles que rejeitam a palavra de Deus. Deus trata com rigor os ímpios, mas trata com amor os seus filhos. Essa é a diferença entre aqueles que são de Deus e aqueles que não são. No versículo 17, olha só o que a palavra de Deus nos diz: eles serão o meu tesouro pessoal, eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Olha as palavras de amor de Deus para nós, querido, que Ele vai ter compaixão de nós, como um pai que tem compaixão de seu filho. Se você é um pai amoroso, uma mãe amorosa, certamente você faz tudo o que for preciso para que seus filhos possam ter um bem-estar, ter segurança. Nós somos capazes de dar a nossa própria vida pelos nossos filhos, né?
quando nós amamos de verdade. Assim Deus está dizendo que Ele nos ama, Ele tem compaixão, que nós somos o seu tesouro pessoal. Olha só, querido, quanto Deus nos tem em alta estima. Embora em nós não haja nenhum valor, Ele ainda assim encontra em nós o valor. Ele nos ama, Ele quer nos cuidar. Quero encerrar essa série de mensagens te perguntando: de que lado você estará no grande e terrível dia do Senhor? De que lado você quer estar? Do lado daqueles que são incrédulos, que não creem na justiça de Deus, que são blasfemos, que usam duras palavras contra Deus? Ou você quer estar do lado daqueles que são crentes, que temem a Deus, que creem na sua palavra e que por isso o seguem e aguardam pacientemente nele, sabendo que o dia do julgamento virá e aqueles que serviram ao Senhor poderão dizer que certamente valeu a pena? De que lado você quer estar nesse dia? Você quer ser o tesouro pessoal de Deus? Ou você vai ser aquele que Deus vai olhar, que Jesus vai olhar e dizer: apartai-vos de mim, malditos, porque não vos conheço? De que lado você quer estar? Querido, entenda que a escolha é sua. A escolha é sua, mas as consequências também serão. Aqueles que escolhem servir a Deus, e muitas vezes até sofrer o peso disso, saber que não é fácil servir a Deus, saber, como Jesus disse, que o caminho da salvação é estreito, mas você prefere servir a Deus sabendo que vai colher o justo fruto de uma vida de justiça? Ou você prefere andar nos caminhos da impiedade, tendo agora até uma vida de certos prazeres, mas passando a eternidade completamente distante de Deus e no sofrimento eterno? O que você escolhe? A escolha é sua. Portanto, o que eu posso te dizer nessa noite é para não cair na tentação de abandonar os caminhos do Senhor. Não caia nessa tentação, mas esteja com os olhos em Deus. Por mais que a situação pareça confusa, descanse em Deus, Ele é santo e perfeito. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, nos diz: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Se você está firme, queridos, tenha cuidado. Aliás, Paulo ele usa até um certo aqui, usa até um jogo de palavras aqui, né? Uma certa ironia. Se você julga, não é nem se você está, se você acha que está, cuidado para que você não caia. Então, se você somente acha que está, talvez nem esteja, né? Mas se você já acha que está, então cuide-se. Agora, se você está, se cuide mais ainda, para que você não caia, porque o inimigo está sempre tentando nos derrubar. Mas enquanto permanecermos firmes no Senhor, nada poderá nos abater. No fim, todos os ímpios serão destruídos, mas aquele que clamar ao Senhor será salvo. Descanse nessa certeza, querido. Descanse nessa promessa que é fiel de nosso Deus, de que no dia certo, no dia do julgamento, aqueles que são seus serão separados daqueles que rejeitaram a Deus. E valerá a pena todo o esforço, toda a luta, toda a dificuldade que você possa enfrentar nesta vida. Nada disso se compara ao que Deus tem para nós. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado pela Tua santa palavra que tanto falou aos nossos corações. Obrigado pela vida do profeta Malaquias, que trouxe palavras de correção, mas de amor, de um Deus que ama e quer o melhor para os seus filhos. Nos perdoa pelos momentos de rebeldia, pelos momentos que possamos ter dito palavras duras contra Ti, que fomos injustos contigo, te dizendo palavras injustas, ó Pai, de achar que o Senhor não está olhando para nós, de que o Senhor não está sendo justo nas nossas vidas. Nos perdoa, Pai, se cometemos em algum momento este erro, e não nos permita cair novamente nessa loucura, mas que possamos tão somente ficar firmes em Ti. Guarda o nosso coração de todo o mal, proteja o nosso coração e a nossa mente, para que no dia da vitória de Cristo Jesus, o dia que Cristo vier para buscar aqueles que são seus, nós estejamos firmes, inabaláveis, preparados para o dia vitorioso, o grande e temível dia do Senhor, Pai. Terrível para aqueles que estão longe de Ti, mas um dia de grande vitória para aqueles que estão na Tua presença. Assim nós te pedimos nessa noite, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Querido, fique na paz, que Deus te abençoe, que você fique firme na presença do Senhor, que nós possamos estar juntos naquele grande e glorioso dia, possamos estar na expectativa da volta de Cristo Jesus, porque esse será o dia da nossa vitória, amém? Estenda as suas mãos e receba uma bênção. Que a graça de Cristo Jesus,
o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo esteja sobre ti, te guardando, te protegendo, te separando para aquele grandioso dia, que Ele voltará para buscar aqueles que são seus. Fique na paz, meu irmão e minha irmã, e que Deus te abençoe.